Satsang. 2 de novembro de 2019. Uma coisa importante. Temos falado frequentemente nos últimos dias sobre passar da comunicação à ressonância. Temos falado da teoria da informação, quando desenvolvemos a noção de ressonância ágape no espaço. Há uma coisa que acabo de entender. Nós o vivemos, nós o entendemos e depois temos a explicação. Falamos muito de ondas escalares neste momento. O que é uma onda escalar? É uma onda que não tem a forma de uma onda eletromagnética, ou seja, não é sinusoidal, que se propaga em linha reta ou em forma de espiral. Ela transporta, esta onda escalar, os neutrinos. O neutrino é o quê? É uma partícula que não está carregada, é neutra. Está, portanto, no tempo zero. Quando eu disse que estávamos passando da comunicação, da relação, para a ressonância no sentido amplo, a onda escalar existe assim desde que a fonte e o alvo, o transmissor e o receptor, se encontram em ressonância. Escapa ao tempo e ao espaço, eu disse que nos tornamos espaço, que cancelamos as cargas, isto é, a polaridade. A onda escalar é bem exatamente o que geramos nas ressonâncias ágape. Passamos da comunicação à ressonância, e é por isso que não há noção espacial, não há noção de tempo e não há noção de espaço, porque não segue a alternância da manifestação que sempre se manifestará como eletrogravidade ou eletromagnetismo, que está sempre na forma de uma onda sinusoidal, com frequências diferentes. As cores que vemos são sinusoidais. Significa ir da dualidade, da alternância, bem-mal, dia-noite, o que você quiser, o yin-yang no sentido mais amplo, o Tao. O Tao, o princípio está ligado ao neutrino que tem uma carga zero e cancela a polaridade. A ressonância que estabelecemos, o coração ao coração, a alegria, a ressonância ágape, quando decidimos não ser mais a fonte, nos tornamos como eu disse espaço, ou seja, a onda escalar é a solução efetiva para todos os problemas de polaridade. O campo toroidal, o duplo tori que temos no coração, gera uma onda espiral que escapa ao tempo e ao espaço e escapa à polaridade. Assim, a onda escalar é realmente a mais equilibrada, terapêutica se quiserem, mas também põe fim à inexorável dualidade da manifestação. A fonte da demonstração é o neutrino de carga zero, que não é polarizado, portanto, pertence ao que os chineses chamam de céu anterior ou céu não tripulado. Assim, quando fazemos um coração a coração, quando absorvemos as essências e agora passamos pelo espaço, deixamos o tempo e o espaço, já não estamos sujeitos à polaridade inexorável da manifestação e penetramos, se assim posso dizer, plenamente no mundo não manifestado, isto é, no que os chineses chamam de o céu anterior, o céu incriado. Encontramos a fonte de quem somos além da inexorável polaridade de qualquer manifestação, mesmo nas dimensões mais sutis. Assim, a onda escalar que foi encontrada, finalmente, não há muito tempo, põe fim ao eletromagnetismo em nós, põe fim ao eletromagnetismo do sistema solar, isto é, a atração e rotação dos planetas com as forças de gravidade que estão ligadas à interação desses movimentos. É muito mais do que tempo zero, trata-se de encontrar a fonte da demonstração. Nós somos Deus, nós somos o Criador ao mesmo tempo em que somos a criatura e nós somos todas as criaturas. Então, encontrei a ligação, veio-me de repente. Quando usei esta palavra de ressonância, é exatamente isso, isto é, o transmissor já não envia uma onda sinusoidal de informação, mas é uma aniquilação da informação, que está presente a tempo zero, isto é, no buraco negro. O que emana do nosso coração, à margem da interferência, ou seja, a interação com o fogo vital que tem sido chamado de fogo sagrado do coração, é exatamente uma onda escalar perfeita. Eu estava dizendo, lembre-se, que ainda havia uma noção de um limiar quântico, que nós criamos o evento. A propagação é infinita, exceto quando encontra uma onda eletromagnética, é claro, porque na onda eletromagnética, a dualidade toma conta da onda escalar. Ou seja, se nos tornarmos real e concretamente espaço, o que fazemos neste momento, os desaparecimentos que temos, nós não sabemos mais onde estamos. Não saber mais onde estamos, quer dizer que nós não desaparecemos mais, mas estamos em algo indefinível. Existe liberdade, existe verdade, existe a origem da manifestação.
Então estamos unindo-nos à onda escalar primitiva, que não é limitada por nenhuma eletrogravidade ou eletromagnetismo. É totalmente consistente. Então, quanto mais entramos no coração, mais entramos no silêncio, e mais atravessamos o fogo do coração sagrado. Eu sempre disse que devemos atravessar as vibrações, porque a vibração é a consciência, mas isso não é a verdade. Alcançar o tempo zero nada mais é do que ter uma emissão permanente e constante, independente de qualquer ideia, pensamento e atenção. O silêncio, o grande silêncio, a tranquilidade, o tempo zero, ou Tao, como os chineses costumavam dizer, é exatamente a mesma coisa. É uma onda escalar que já não está sujeita à radiação eletromagnética. É isso que nós vivemos agora. Isso é imparável, isso corresponde à definição perfeita de quem somos. Não somos sequer informação, não somos energia, não somos forma, mas isto é permitido pela onda escalar e hoje encontramos a onda escalar primordial, que já não é afetada pela dualidade. Se você tomar um discurso bem mal, polaridades, neurocientífico, se você expressá-lo através de qualquer discurso de qualquer tradição, religião, nós não somos energia, não somos sequer informação. Somos o neutrino inicial do primeiro impulso, o alfa, que é o último impulso. O círculo está completo. E é de uma coerência total. Então, a onda escalar, vocês sabem que há aparelhagens aí, eu as tenho, já lhes trouxemos as orgonites com ondas escalares. Há físicos russos que criaram as placas chamadas Kutsov. Além disso, um cavalheiro que criou placas, que se parecem com cartões de crédito e emitem ondas escalares. E este é o erro cometido por alguns que querem trabalhar com ondas escalares ou gerar uma onda escalar através da eletricidade. Isto não pode ser feito porque é um sinusoidal mesmo quando você toma uma corrente contínua e não está mais alternando. Vocês, no entanto, têm uma contaminação por dualidade, uma vez que ela se manifesta por esta eletricidade. Então, o primeiro flash inicial não é elétrico, nem eletrogravitacional, é escalar. Quando a espiral que emite do nosso coração, o que chamamos de campo escalar, que está ligado ao duplo Tori, que funciona, como sabem, em uma direção e na outra, portanto em oposição de fase. Sabemos na física que quando vocês colocam dois objetos, qualquer que seja sua constituição, mas de forma idêntica, mas que giram em sentidos opostos, o que acontece em cada uma de nossas células, com os centríolos, geramos o último campo causal da física, que já nem sequer é uma espiral, que é linear. É a linha do espírito, por exemplo, é isso, é um neutrino. Ou seja, encontramos a origem da criação. Nós somos isso, é de uma coerência total. Aí está o preâmbulo. Em seguida, o sim. Dissemos que íamos falar sobre esta noção de ressonância e do sim. Irmã, estamos gravando agora? Sim, está gravado. Sim, sim. O sim. É um sim, não é um sim a qualquer coisa ou não a qualquer coisa. Esta palavra, sim, ou is, em toda parte, em todas as línguas que você quiser, o sim é uma aceitação que não impõe nenhuma condição e não precisa de nenhuma compreensão. É dizer que nós fomos desbloqueados, ativando as estrelas, as coroas e tudo, nós discriminamos a atração e a repulsão. O bem e o mal, nós sabemos, para aqueles que o vivem de qualquer forma, que ele não tem sustento. Atingir o tempo zero é efetivamente ativar o duplo Tori, atravessar o fogo do coração sagrado, isto é, a própria percepção do que está aí, para descobrir o que está logo atrás. Isto é tempo zero, isto é, Deus, isto é a fonte, isto é o que nós somos. Esta manhã, a lucidez em relação a isso, foi total. Estamos ouvindo cada vez mais sobre a questão das ondas escalares. Isto teve, de fato, efeitos insuspeitos. Você vê isso para aqueles que os testaram, as pequenas orgonites escalares de campo. O circuito de Lakovsky, ele trabalha sobre o tempo zero, mas, aqui está, então, a onda escalar é uma onda espiral. O que você tem, o que é desenhado aqui, é feito em metal. Poderia ter sido desenhado simplesmente uma linha com um lápis, é exatamente a mesma coisa. Então é de uma coerência total. Então o campo escalar corresponde ao sim, não um sim que se opõe a um não, porque poderíamos dizer, afinal temos que dizer sim, de acordo, mas dizemos sim a quê?
Não dizemos sim ao que não especificamos. Ou seja, a palavra sim é mais do que aceitação, é o próprio atravessar da noção de aceitação e é a vacuidade, é o grande silêncio, é esta alegria nua. E não importa o que, a partir do momento que vocês tenham essa compreensão, poderão se ajustar sem qualquer dificuldade, sem qualquer reflexão, sem qualquer pensamento. Eu bem disse, a certa altura, que não é um pensamento, é uma ideia. Reparem na etimologia da palavra ideia e vocês compreenderão efetivamente o que isso quer dizer. Não há nenhum esforço a ser feito, como Nisargadatta sempre disse, permaneçam calmos, como dizia Osho, sejam preguiçosos, porque tudo está aí. Então, temos uma pergunta, sim. Venha fazê-la aqui no microfone. Irmã, obrigada. Então, esta onda espiral escalar isso faz pensar justamente o que, quando nos aproximamos do buraco negro e quando somos absorvidos, é a forma também que isso pega? Exatamente. Irmã, por que não somos absorvidos assim, Quando vemos as estrelas que são absorvidas, é isso, estamos lá, nos aproximamos, e nós somos, exatamente. Irmã, esta onda escalar se move em direção ao buraco negro. Isso mesmo. Nós somos este movimento espiral. Além disso, quando as pessoas giram sobre elas mesmas, numa dança, num transe, é exatamente isso que elas fazem, elas circulam. O que acontece quando vocês giram em volta de si mesmos? Vocês alteram seus canais semicirculares, ou seja, o senso de som e orientação, vocês confiam no movimento para encontrar a imobilidade, ou seja, a onda escalar primitiva. Assim, as explicações científicas que existem hoje sobre a onda escalar correspondem exatamente ao que nós vivemos. Não há nenhum esforço a ser feito. Parem com a busca. Foi dito por Bidi há anos. Aceite o que é e o que não é, com um sim. A aceitação ainda é uma ideia, o sim é o resultado. Não se perguntem sobre o que dizem sim, este sim é a abertura total e a saída definitiva e permanente do sinusoidal, do bem e do mal, da alternância do yin e do yang. Você encontra no Tao, o princípio, o miolo da roda, que é imóvel e que permite todos os movimentos da manifestação. É a roda da fortuna no tarô, o arcano 10, claro. Significa ir além da roda do karma, da manifestação, da ação-reação. É entrar na ação da graça e, em definitivo, no estado de graça, que nada mais é do que o neutrino antes do elétron e do próton, a todas as partículas elementares. É terrivelmente simples, resolve-se num esquema, ou podemos desenhar. Então, dizer sim é por fim a dualidade. E será instantâneo. Além disso, há muitos que já o compreenderam, nas redes sociais, depois de ouvir as canalizações de ontem, escrevem sim em todo lado. Risos. Porque quando vocês dizem sim, não há reação possível. Não haverá pensamento que te diga é verdade ou não é verdade. Não é uma questão de verdadeiro ou falso. O sim é, eu diria, a primeira e última afirmação do jogo da criação, que é visto como uma cena teatral até entendermos que jamais houve teatro, como disse Bidi, e nesse momento seremos realmente livres. E quando vocês mesmos são os geradores desse campo escalar, como eu sempre disse, só podem observar uma coisa. É que a inteligência da luz os transforma, não somente nos mecanismos de funcionamento, não somente nos comportamentos, mas transforma também sua matéria. Aqueles que me conhecem há muito tempo, vocês viram bem, eu eliminei mais de 40 quilos sem fazer nada. Bem, é claro, havia um pouco da dieta cetogênica, os cogumelos que ajudavam, mas esse tipo de alegria sem propósito, de alegria nua ou grande silêncio onde, como eles disseram, não há sequer a necessidade de ter essa alegria manifestada, pois somos a fonte da própria alegria, nua. Em outras palavras, quando vocês estão na exuberância dessa alegria, é substituído por quê? Pelo grande silêncio. Quando vocês estão em grande silêncio, isto é, vocês deixam que as coisas cheguem e partam, como aquelas que acontecem através do jogo da manifestação. Vocês não são mais, mesmo estando neste corpo, a manifestação, mas estão na fonte da manifestação. E é assim que vocês veem que são todos os outros, sem exceção. Até o pior assassino, é você. Não há mais ninguém além de você, no final, não há ninguém.
Então, vamos esperar pelo Moris, porque agora eu vou me mudar. Não te mexas, fica quieto, faz-me mexer um pouco. Risos. Irmão. Sim, sim. Irmã. Sim. Irmão. Isso mesmo. Risos. Então, quando há um sim, é sim, mas, irmão. Isso dá um tempo para pensar. Então a luz tem uma velocidade, pois há estrelas a anos-luz de distância, mas a onda escalar não teria uma velocidade e seria instantânea. É instantâneo, é o que eu expliquei nas ressonâncias HP que eu faço. As pessoas me enviam um e-mail, algumas pessoas compreenderam, elas nem me enviam um e-mail, elas pensam em mim, e estão curadas. Irmã, estão curadas. Mas não sou eu que causei o milagre. E, como disse Cristo, a vossa fé que vos salvou. Eu sou apenas uma representação, como qualquer outro ser humano é da mesma maneira. Sempre disse que somos todos Abba, todos, sem nenhuma exceção, quer queiramos, quer não. E Abba, o que é isso? Lembra-te da ortografia. A, B, a imagem do espelho. B invertido, A, irmã. É isso, exatamente. Você põe fim à manifestação, você põe fim ao reflexo da luz, todas as luzes. Nós nem somos mesmo a luz. Somos Abba, isto quer dizer anteriores à luz. Este jogo de tolos, de espelhos, que criamos, de fato, foi criado espontaneamente. Além disso, para nos permitir fazer um circuito, para juntar o alfa e o ômega, como dissemos, é exatamente a mesma coisa. E a compreensão física está ligada a esta noção de onda. Até o presente, eu disse que temos um transmissor e um receptor, colocamos uma agulha de acupuntura, damos um grânulo homeopático, isso é uma energia, então é necessariamente sinusoidal, carregando informação de frequência, tempo de subida e intenção, harmônica desta frequência, e quando os dois se anulam, isto é, quando o transmissor se torna o receptor e o receptor se torna o transmissor, os dois se encontram, é a oposição da fase Abba, os dois são virados ao contrário. Você deu a volta, conversamos sem parar sobre reviravolta. Irmãs, sim, sim. A última reviravolta, o face a face, como dissemos, a travessia do efêmero e do eterno, eles se juntam. É por isso que eu dizia que o simulacro e o sagrado se juntam na mesma cena teatral. Tudo depende do ponto de vista e isso anula eles mesmos, quer você goste ou não. E isso é exatamente o que vemos nos universos, ou seja, os buracos negros que estão absorvendo todas as galáxias, é exatamente o que está acontecendo. Irmã, você falou, a pessoa pensa em você e ela é curada. Na propagação agora de sim, penso em alguém, digo sim, sim. Irmã, e ele disse que sim, já que estamos um no outro. Tudo é feito. Irmã. Então, nem mesmo precisamos dizer cada um e cada uma. Não precisamos, é por isso que nos tornamos o espaço, é independente da fonte do alvo, e o milagre, a nosso ver, será cada vez mais espontâneo. Irmã. Então, como nas Canárias, dissemos o sobrenome e o primeiro nome, dizendo isso, vendo as pessoas de nossa família, é o mesmo para o sim. É parecido, simplesmente que agora não precisamos mais nomear, não precisamos mais nos manifestar. Não é mais um pensamento, é a ideia. A ideia do campo escalar realiza o todo e duplo. Você não está mais parado pela percepção do fogo do coração sagrado. Isso não significa que não está mais aí. Eu sempre disse que, quando falamos em atravessar a vibração, confiamos na vibração para reconstruir a ponte entre o finito e o infinito, e o indefinido que é mais importante que o infinito, porque infinito se opõe ao finito, mas o indefinido não pode ser definido. Ele não é nem infinito, nem infinito. A partir daí, chegamos ao fim. Risos. Irmã, houve uma transformação do próprio fogo ígneo. O fogo ígneo primitivo foi transformado nos neutrinos em outro nível. Exatamente. Exatamente. Irmã, aí está. É isso que deu todas as formas. Porque uma partícula, uma vez polarizada, a luz se espalha para o infinito por sinusoidal, que chamamos de distância, de acordo com o tempo que a luz gasta para atravessar as zonas de resistência, ou seja, para dizer, todos os sonhos. Mas tudo isso não existe.
O cosmos, como sabemos, significa a pele de serpente em sumério, é o véu que foi lançado na verdade. Portanto, a manifestação, qualquer que seja, em qualquer dimensão, nos impede de viver a verdade. E a solução só poderia vir do mais distante da fonte, ou seja, dos níveis mais densos que chamamos de terceira dimensão dissociada. Aí está, não haverá jamais, como a visão do transhumanismo, que é abaixar a consciência em um mundo binário eletrônico, é a imagem invertida da verdade, que não existe, e o loop é fechado. Aplausos. Então, no mecanismo de emaranhamento quântico, é claro, todas as escalas do eletromagnetismo estão presentes, mas é justamente a inversão do que foi desviada, a luz oblíqua, como foi dito na época, com os sistemas de espelhos no cinturão de Van Allen, que nos faz perceber, como disse Big, que não há nenhum planeta, não há nenhuma estrela. Não existe tal coisa. É apenas uma projeção pela aparição de um neutrino, que foi chamado de primeiro sonho, é claro. Este primeiro sonho, que foi portado por essas que chamamos de as criadoras, e que depois levou imediatamente ao aparecimento do seu oposto, o masculino, ou o seu complementar, chamem como quiserem, mas é a mesma coisa. Mas é precisamente este confronto entre o bem e o mal, em termos do que é visível, que vemos todos os dias, que anula o bem e o mal e dá lugar à verdade e ao absoluto. E é algo que é imparável. Por outras palavras, estamos espalhando esta boa nova, como já foi dito. Quer se chame ágape, quer se chame fogo sagrado do coração, quer se chame cura, ressonância, mas é a ressonância onde já não distinguimos o transmissor do receptor, que termina à distância, já não há necessidade de uma onda eletromagnética. Então, quanto mais você se estabiliza em tempo zero, sem pedir nada, sem esperar por nada, e resume-se a uma palavra: sim. É tão simples quanto isso. Ou seja, quanto mais você entra no sim, sem fazer a si mesmo a própria questão da aceitação, mesmo que você diga eu aceito, ainda é alguém ou algo que diz eu aceito. No sim sem nada depois, o que queres que haja? Irmã, por que o sim? Porque, no fundo, sim, lembra-me a polaridade, sim, não. Não, este sim é sem objeto e sem sujeito. Ele já não é polarizado. Irmã, aí está. Aí está. De acordo, é um sim, poderíamos dizer ainda, incondicional, mas seria um erro. É um sim todo nu. E este sim todo nu põe fim à polaridade. Nesse momento, chegamos ao que tínhamos nomeado na época, ao nível do 12º corpo, a raiz do nariz, ao que chamamos o andrógeno primordial. Não é por acaso que esta palavra foi usada. Esta androgenia primordial não era mais do que este sim. A fusão do sagrado masculino e do sagrado feminino que nos foi explicado durante anos é simplesmente isso. Irmã, já não podemos mais nos prender à noção de sacrifício, de dom. Então, a noção de sacrifício ainda é um ponto de vista encarnado. Irmã, sim. Vamos, foi uma ressonância que se estabeleceu em relação aos grandes místicos, em relação a todos aqueles que, como na alegoria da caverna de Platão, são os que são apedrejados porque disseram a verdade, que disseram que não havia caverna, nem luz. Este é o caminho de Cristo e também de outros grandes santos. Não havia só Cristo. Você tem Mani Ahura Mazda, na antiga Pérsia, que também foi apedrejado porque ele estava dizendo a verdade. A verdade não pode ser dita. Quando você diz a verdade, você se coloca em oposição ao jogo da manifestação. A verdade, como disse Nisargadatta, só pode ser vivida. A compreensão vem da vivência e não de qualquer cogitação, já que a cogitação, a compreensão não vivida, você compreende alguma coisa, mas você não pode necessariamente vivê-la. Necessariamente, se ouvirem, já está polarizado, porque há forma e não forma, mesmo nas outras dimensões. Vocês sabem que o antropomorfismo para na 24ª dimensão, com a aparição do que se chama a civilização dos triângulos, que são a estrutura dos mundos onde já não há antropomorfismo. O antropomorfismo é inexorável dentro da manifestação, ainda que não haja a mesma conformação que o humano.
Expliquei a vocês, na época, que eu havia feito experimentos no laboratório central, em Plaine Saint-Denis, onde uma placa de cobre foi retirada e um flash elétrico, uma descarga elétrica, foi enviado, com um ângulo de 50-30, ou seja, o ângulo de cristalização da vida, que vocês têm na estrutura estântica do DNA, mas também no topo da pirâmide de Kelps. Este ângulo de 50-30, que é conhecido na astrologia kármica, que é o ângulo de realização chamado kármico, isto é, o momento em que se supera o antagonismo e a dualidade, que se chama a lei da dualidade, a lei da ação de graças, a lei da unidade, é exatamente isso. E estamos a vivê-la de todas as formas possíveis. Sim. Irmão, um comentário rápido. Quando estávamos no negócio da energia e queríamos mais energia, tudo que tínhamos de fazer era fazer uma espiral, assim, e a energia aumentava. Sim, claro, mas você treinava eletromagnetismo. É por isso que eu sempre disse que mesmo depois de 25 anos de energia, essa energia por definição é uma energia luciferiana, não no sentido de Lúcifer, porque ele está redimido, mas no sentido da dualidade. Claro que uma energia é dual, pois a energia tem uma forma sinusoidal, qualquer que seja a energia, seja ela invisível, visível ou fotônica. Há por aí uma limitação que chamamos de velocidade da luz e teoria das cordas, e o emaranhamento quântico, assim como as ondas escalares são a explicação final. Isso é fantástico. Irmã, sim. Tudo se esclarece. Irmã, tudo se revela. É aqui que eu queria chegar como preâmbulo a esta noção de sim, que é apenas a geração de uma onda escalar e que faz você atravessar, ou aqueles que ainda estão no sentimento de vibrações. Porque nós sempre as sentimos, as vibrações, elas estão sempre lá, o canal mariano, eu sinto, os chakras, as coroas ascensionais. Eu digo simplesmente que vocês não podem, bem evidentemente, impedi-los. Claro que não é esse o objetivo. Nós desenvolvemos durante anos. É para os atravessar, ou seja, não mais nos focamos nisso, como costumávamos dizer, com a câmara de fotos. É uma desfocagem e não mais um zoom. Primeiro aumentamos o zoom e agora reduzimos o zoom. Sim? Irmã, onde é o canal mariano, por favor? É só uma pergunta, eu não sei. O canal mariano, se você quiser, existe o que se chama, no Oriente, de Antahkarana. O Antahkarana é um cordão celestial que é representado, por exemplo, pelos egípcios, pelo que é chamado de chifre da deusa Hathor. E. Steiner disse que as vacas têm antenas cósmicas porque existem chifres, e os chifres das vacas capturam a energia cósmica. Além disso, nos eventos atuais, você tem muitos irmãos e irmãs que sentem esses chifres, e que sentem esse disco solar acima da cabeça. Além disso, nós o vemos. Não é mais um canal como o canal de luz que estava acima da cabeça. Assumiu uma forma esférica cercada pelos dois pontos que estão aqui, na pequena coroa da cabeça, do chapéu do Buda, que são essas famosas cordas celestes. O canal mariano nada mais é do que a permeabilização do Antahkarana, e o que é chamado de lâmpada da clareaudiência, gerada por um ponto de acupuntura, que é aqui, chamado em outro lugar, a porta do entendimento, o 21 ponto do triplo aquecedor do meridiano. Os paranormais veem, alguém que ouve, vê essa lâmpada. A lâmpada da clareaudiência era horizontal. Quando houve fertilização pela informação da luz, ou seja, a descida do Espírito Santo, a Shakti, como eles dizem, que tem uma polaridade da luz feminina, direcionou esse canal, essa lâmpada da clareaudiência, para cima, para que ele capture outras informações do que normalmente tínhamos na Terra. A primeira descida do Espírito Santo, ou a primeira luz da informação, que traria até o fim da polaridade, ou seja, no final da manifestação em todos os mundos, ocorreu com muita precisão no mês a partir de agosto de 1984. É aqui que os apitos dos ouvidos, as sensações da cabeça começam a aparecer, e é após essa abertura da cabeça que a energia luz, a informação luz, polarizada novamente, poderia vir a investir o corpo, o canal medianos da coluna vertebral. Então, o que é chamado de canal mariano é o lugar onde as entidades da luz podem se manifestar. Irmã, em nosso corpo. Não, externamente primeiro.
Nas canalizações, por exemplo, durante as núpcias celestiais, onde as pessoas que vieram viram perfeitamente quando havia muita Anael que estava lá, quando Anael, que desceu, viram o arcanjo como você viu também, esta forma de 2,40 metros de altura, muito esbelta, sem pés, como uma forma de luz, como uma espécie de cabeça grande erguida assim. Essa ainda era uma representação da manifestação até que o canal mariano, que está acima da orelha esquerda, se fundisse em unidade com o ponto que está aqui, acima da mama esquerda, que naquele momento, foi chamado porta-unidade, e que está em ressonância com a estrela unidade, e o que foi chamado gêmeo Galgani. Então esse foi o primeiro passo, viver a unidade, a não separação, a não separatividade e, naquele momento, houve a fusão dos Antakarana, esses chifres celestes, baseados nesses dois pontos aqui, que estão relacionados, eu lembro, com o que é chamado de Ayota Kodesh, o querubim da tradição, mas dois querubins especiais, existem 4, é claro, o que está à esquerda, o que está à direita, o que gera o triângulo do ar, e o que gera o triângulo da água, que está acima da orelha direita. Água, a primeira matriz da vida, o primeiro cristal líquido da criação. Não vou refazer um curso sobre a água, já falei bastante sobre isso. A água é uma estrutura cristalina que carrega e transmite informações até o tempo zero. É por isso que o primeiro sonho, e o canto das baleias, e que a água é tão importante hoje, você vê quando você nada, seja na banheira, no rio, e acredito que ontem o Fahmy falou sobre isso novamente, as águas do alto se fundem com as águas de baixo agora. As águas de cima são o que são chamadas, as águas de cima e as águas de baixo, isso é chamado na Kabbalah Maimim. As águas de cima é o Mi, In, e as águas de baixo são Meu, a matéria, a matriz, a mão, a manifestação. O Mi são as águas do mistério. E quando as águas do mistério, do invisível, do insondável, do incognoscível, chamado Deus, encontram as águas de baixo, neste corpo, aqui e agora, é o fim do mistério. O simulacro e o sagrado, o eterno e o efêmero, são apenas os dois lados da mesma moeda, o lado da pilha e o lado da face, que hoje são vistos totalmente. E, naquele momento, você entende que nunca houve uma peça. Então, o que Nisargadatta estava dizendo, e o que eu digo, dizendo que a consciência é uma farsa, uma doença feliz e mortal, é a verdade. Mas fomos forçados a passar por todas as formas de consciência para reatualizá-la, ou seja, sonhamos, que esse sonho, como eu disse, não tem tempo nem espaço, ondas escalares, que permitiu todas as manifestações possíveis da luz, ou seja, a sinusoidal, simplesmente, e a alternância dia-noite, mas também a forma e a não forma, que temos mesmo em AD, aos 3 dimensões, mesmo que a forma não seja fixa. Um arcanjo não tem a mesma aparência quando se manifesta em sua forma, quando entra em 3D, tem a forma arquetípica vagamente humana sem os pés, é claro, porque nunca encarnaram, enquanto na 5ª dimensão, tem uma representação antropomórfica totalmente humana, e que nas outras dimensões, eu lhe disse, quando viajei sob as asas de Miguel, era o equivalente a uma embarcação, uma espécie de andorinha, com 18.000 milhas de largura. Esta é a verdade, mas essa verdade é relativa, uma vez que está ligada a uma forma, a uma manifestação. É isso que nos dizem, de onde vem a luz, de onde vem a manifestação, vem dos não manifestos, dos criados, e quando você encontra um criado em você, você faz como Bidi, é obrigado a ver que você é Deus, e que a única diferença entre quem vive e quem não vive, é que o outro ainda não o conhece. Agora estamos no momento em que toda a criação a vive. E isso explica perfeitamente. Então o sim não é oposto de não, aqui está um sim à vida. Quando dizemos o Shaim, a vida em hebreu, brindamos a vida, não é vida oposta à morte, você vê que não é o sim que se opõe ao não. Este sim cria a abertura, não apenas do campo a causal final, pois é visto através do fogo do Sagrado Coração, o toro duplo, mas cruzamos o toro duplo do momento inicial da criação, para perceber que este é um momento final, e que tudo o que fizemos foi sonhar. Não há mais cosmos do que manteiga no espeto, não há mais estrelas que planetas. E alivia. Risos.
Ou seja, neste momento em que falamos sobre liberdade e liberamos toda a tensão, aceitamos a vida como ela se manifesta, sem perguntar nada, sem nada esperar, e você percebe o que? Tudo é fluido e tudo é fácil. Irmã, e quando estivermos no paraíso branco, nada veremos, apenas branco, isso é tudo, apenas branco, a forma desaparece. Irmã, sem planetas, sem plantas, sem árvores, nada. Apenas branco. Irmã, e você acha que estaremos todos juntos ou gradualmente um após o outro? Como? Risos. Não, será um momento coletivo, ou seja, irmã, esse é o flash solar. É o flash solar, o flash galáctico. Irmã, a êxtase tão, não. O paraíso branco dispara para este corpo, não há mais consciência, então o corpo cai em letargia. Durante esses 3 dias, estaremos cientes da totalidade da história da criação, não apenas da nossa história para nós, vai realmente ver. Irmã, veremos o filme, ele passará na nossa frente. O filme será finalizado lá, o paraíso branco só acontece quando o filme termina. Mas é um compromisso que diz respeito a toda a criação, não apenas a esta terra, sem ela, não significaria nada. Irmã, ou seja, um extraterrestre poderia penetrar e se deitar, terminar, ir comigo para o paraíso branco. Risos. Sim, todos os extraterrestres estão ao redor da Terra, em embarcações, e além disso publiquei um desenho animado, graças a Maurice, que tinha um artigo, um veio de outro mundo, a canção do telefone, e há um desenho de extraterrestres, há 2 humanos se aproximando dos alienígenas que dizem, então você vem nos salvar. O não, viemos assistir ao show, é um show. Irmã, mas diz respeito a eles também. Claro, mas diz respeito a toda a criação, os bons e os maus, não há bons, não há maus. Irmã, mas é uma loucura, assim que falamos sobre isso, eu olhei para todos nós temos a banana até agora, como se, sim, porque nossa manifestação, nosso cérebro está finalmente feliz. Não precisamos mais de energia, como eu disse, nem de vibração, estamos no tempo zero, como disse em Novaden, um texto que li novamente nesta manhã que foi fascinante, quando ela fala sobre um sorriso, é isso. Isso significa que hoje, se você se forçar a sorrir, viverá o tempo zero, mesmo que queira chorar, abra os lábios, como ela diz. Novaden, deixe seu sorriso florescer, ele não tem necessidade de você, aconteça o que acontecer com você, se você sorrir antes de qualquer coisa, estará no sim. E é claro que isso também será explicado na neurociência, quais são os nervos que estão no nível do tronco cerebral e que possibilitam sorrir. Você liberará todas as memórias que estão do lado oposto ao tronco cerebral, ao cerebelo e ao quarto ventrículo, e você estará livre. Apenas sorrindo. Irmã, sim, nós sorrimos o tempo todo. Comentários e risos. O riso se manifesta, o sorriso não se manifesta. Ele se vê sorrindo, mas não está mais projetado, está dentro. É por isso que Nisargadatta, em todas as suas entrevistas, se você olhar os vídeos, ele sempre teve um sorriso que alguns chamavam de sarcástico nos lábios, não. E agora entendo porque quando eu era médico, quando as pessoas vinham me contar sua história, e antes de eu colocar meus cristais, porque eu estava curando com os cristais, eu sempre tinha um sorriso no rosto. Não zombei deles, nem nada, era óbvio, era alegria não escutar seus sofrimentos ou doenças, mas saber que os colocaríamos de volta ao tempo zero. Apesar de tudo eu trabalhei 25 anos com os cristais, então eu sei um pouco, e foi assim que se tornou realidade. Assim como se percebe que estava nessa espontaneidade da criança que gorjeia antes dos 2, 3 anos, assim que vê um olhar, ela sorri. Ela não se pergunta por que ele sorri. Irmã, existem 2 sorrisos enigmáticos que são, de qualquer maneira, um dos quadros mais famosos do mundo, é a Mona Lisa, e Leonardo da Vinci, também São João Batista. Sim, absolutamente. É por isso que todos são hipnotizados pelo sorriso de Mona Lisa, porque é o sorriso da verdade. Irmã, sim, mas antes, quando você entrava no metrô, com um sorriso, as pessoas olhavam para você como se você fosse um alienígena. Hoje, você entra no metrô com um sorriso, eles o lincham.
eles estão todos na frente de suas telas. Irmã. Não, 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 eles estão tão ocupados com seus telefones. Eles não veem você, eles não veem você. É isso. Eles não veem você. Irmã. Mas antes, eu tinha medo de me encontrar em um hospital psiquiátrico porque as pessoas estavam olhando para você. Como você estava sorrindo, mas por que você estava sorrindo? Irmão. Mas mudou agora. Irmã. Sim, agora eles estão todos no celular, talvez para evitar. Sim, eles estão na tela. Em outras palavras, eles são a tela. Isso foi explicado na época pelo irmão K sobre a noção de telas e imagens. Irmã. Bem, exatamente, e é isso. Irmã. Então é isso, e quanto mais chegamos à verdade, mais queremos nos afastar da tela. Eu quero distância da tela. Ultimamente tenho vivido. Eu seguro meu laptop cada vez menos e, se eu leio, ou mais frequentemente do que não, ouço, não suporto tanto assistir à tela. Absolutamente. Mas é graças às chamadas redes sociais que ainda conseguimos divulgar as boas novas. Além disso, com Raam Mikhael Ivanov, no começo, eu havia dito a ele, nos pediu para publicar tudo na internet. Foi dito, ele é louco, ele é louco. Internet? Ah, não, foi precisamente graças ao simulacro daqueles que pensavam em nos levar à escravidão que a liberdade foi descoberta. Irmã, essas são as ferramentas, é a difusão. É isso. Além disso, é comum dizer que Moisés foi o primeiro nerd da história, ele gravou as tabelas da lei. Risos. Irmã. E é por isso que agora, quando você sorri na rua, porque isso pode acontecer, e bem, são as crianças que mais respondem. Certo. Irmã. E os cachorros? Risos. Começamos a ver isso no ano passado, quando houve a absorção de essências, quando sorrimos para uma caixa e, na verdade, a caixa que está em suas coisas mais chatas, e olha para você e sorri também. Acabou. E agora, o sorriso e o sim, ou seja, quando você conhece alguém, se você sorrir antes de qualquer coisa, acabou. Você vai balançar o campo, escalar sem nenhuma intenção, essa é a boa notícia. Irmã, ele instantaneamente neutraliza qualquer agressão potencial no outro. Sim, no outro, exatamente. Irmão. E todos os comerciantes sabem que você tem que sorrir quando, bem, são conhecidas as técnicas de marketing. Você já comprou um carro de um revendedor de carros que está de cara feia. Você compra um sorriso antes de comprar o objeto. São técnicas de marketing perfeitamente conhecidas, é totalmente lógico. Irmã, nas pequenas lojas, há cada vez mais, finalmente, na minha área, nas pequenas lojas vemos mais e mais adesivos na porta da frente, com um emoticon com um grande sorriso. Mas, o que é engraçado também é que um novo programa do SNCF, Société Nationale des Chemins de Fer Français, Sociedade Nacional das Estradas de Ferro Francesas, se chama OIGO. Mas lembro que o sim em inglês no idioma invertido significa que nós, sim, a pronúncia. Você sabe que quando você diz uma palavra, ela assume a forma de uma onda senoidal, é uma frequência eletromagnética. Havia um homem chamado Thomas Tess, que morreu, que canalizou os sons que você ouve, mas eu vi coisas incríveis com esse cavalheiro, isto é, quando ele pronunciou a letra L com uma certa pronúncia, no osciloscópio que registrava a frequência da voz, desenhou a letra LEP. A carta e a palavra, você tem Annick de Souzenelli, ela falou a respeito longa, larga e transversalmente. O Shin, por exemplo, é a encarnação, valor numerológico 300, o enredo da letra Shin, com sua trindade, que é realmente o tridente de Netuno, nos remete à encarnação. Cristo disse, eu sou Alfa e Ômega. Aleph, primeira letra da criação, símbolo da cristalização da vida. Além disso, na representação da letra Aleph ou Alpha, você tem a dupla espiral do DNA, com a mão estendida para o céu, o Iot, Iot, 10ª letra do alfabeto hebraico, significa o ponto de partida da presença de Deus em todas as coisas, a faísca do Espírito em tudo, e o pé que anda no chão, o Kaf, 11ª letra do alfabeto hebraico, o significado literal de Kaf é palma, que é considerado o local onde o potencial do Iot, mão, é atualizado.
A mão e o pé. A mão é o que apreende, a manifestação, e é com isso que se cria, se manifesta, se escreve a ferramenta. O pé é o que é sustentado pelo solo e se alimenta do eletromagnetismo da Terra, que é gerado, sabemos muito bem, o eletromagnetismo da Terra é gerado pelo núcleo cristalino da Terra, que é uma estrutura cristalina, onde havia as matrizes cristalinas trazidas pelas mães geneticistas, que eram cercadas pela curvatura do espaço-tempo. E eu lembro que houve a liberação do núcleo cristalino da Terra, 8 anos atrás, mais ou menos naquela época, então 8 anos atrás, em 2011. A liberação do núcleo da Terra em 2011 permitiu alguns meses depois o aparecimento da onda da vida. Para quem a viveu, sabe quando tem pés que aquecem, sobe, sentimos hoje com outro componente. É lógico, mas imparável, não há mistério. Sim. Irmão. Jean-Luc, notei e contei a você que o sinal do infinito é um 8 deitado. Irmão, um 8 deitado, sim, mas é o som 8 barra. Sim, se colocarmos um N na frente, significa noite, mas em uma dúzia de idiomas. Sim, você me explicou isso antes. Irmão, não, mas está certo, eu estava fazendo a pergunta, mas entendi. Ou é sim ou não sim. Ou não, sim. E nesse momento você está no meio da noite, não está no infinito. O sim é a união do finito e do infinito. Quando o finito se une ao infinito, você tem uma figura bem conhecida, chamada de lemniscata sagrada que une o coração e a cabeça. É exatamente a mesma coisa, com a reversão na garganta. Estava inscrito em nosso corpo, bem que fui ajudado, simplesmente por Annick de Souzenelli. Quando se fala em simbolismo do corpo humano, cada parte do corpo tem uma equivalência no nível dos arquétipos. Eu lhe disse na época que recebi os nomes, por exemplo, os nomes dos gênios criativos, ou seja, a civilização dos triângulos, que possibilitou a ressonância de um órgão, por exemplo, não eu tenho isso na minha cabeça, é velho e depois não é mais útil, mas, por exemplo, quando pronunciamos chama, é o gênio da vesícula biliar. Quando se pronuncia chama em voz alta na frente de alguém, a vesícula biliar se esvazia. E para cada órgão havia um nome, por exemplo, para as emoções, é Belcabalho. Quando você pronuncia Belcabalho, sem essa pronúncia, uma pronúncia diferente, libera instantaneamente as emoções da pessoa. Eles não são mais cristalizados. Aqui eu tenho, é algo que eu recebi há 30 anos, 35 anos, e todo esse caminho, de fato, tudo que fizemos, mesmo com o AT, foi reconstruir o corpo da eternidade, ou seja, reconstruir o tecido, a ponte, como disse Nisargadatta, que está escrita na minha camiseta, a mente cria o abismo, o coração o atravessa. É a ponte entre ilusão e verdade. De fato, não há mais ilusão do que verdade, há exatamente o que somos. E aqui o ciclo está fechado, o alfa se juntou ao ômega, mas em todos os níveis, não apenas no nível da manifestação, mas mesmo no nível do entendimento. O objetivo da inteligência da luz é esclarecer tudo, não punir, mesmo que queime, mas pela resiliência. A faixa de Mobius é a lemniscata sagrada, é essa estrutura específica que é responsável por acender a Merkaba interdimensional, quando o coração se junta à cabeça, e eu lembro que na dinâmica da fusão dos três focos, isto é, o sacro, a pelve, o tórax e a cabeça, havia uma estrutura especial que unia o triângulo da Terra, Od, por trás, com o coração. É o momento do fim das memórias, uma vez que todas as chamadas memórias kármicas estão engramadas no cerebelo, como Steiner havia dito, é a verdade. E quando o coração assume a preeminência sobre o cérebro, houve dores muito fortes no triângulo da Terra, com um grande circuito que passava pelo canal mediano da coluna, e retornava por Kiristi, pela quinta dorsal, e é nesse momento que Seten começou a sentir cada vez mais nitidamente o que se chama asas nas costas. Sim, todos nós temos asas, já que somos todos anjos, antes de descobrir que não somos nada disso. Portanto, fusão, ressonância, e não fusão, ressonância hoje, é encontrada nas ondas escalares. Não há mais transmissor que receptor, há um, e quando vivemos bem percebemos que não há nada, mas que o nada contém o todo. É lógico, é muito lógico e não poderia ser de outra maneira.
Simplesmente essa lógica, mesmo que tenha sido entendida, desde que as ondas escalares foram descobertas, ainda há pouco tempo, não pode ser vivida. Hoje é vivido. O universo é uma piada vasta, não existe mais superuniverso que o multiverso, é parte do sonho, só isso. E nesse momento, você libera toda a pretensão, todo o ego, todo o corpo de luz, toda a luz, e descobre, na verdade, como foi dito, que está na origem da luz. A luz é uma onda eletromagnética. Uma radiação gama, já que sabemos que a verdadeira luz não é os fótons, é a radiação gama, é também uma onda eletromagnética, pois se manifesta, atravessa a matéria de um lado para o outro, nos disseram. Radiação cósmica é o que eles fazem. Mas de onde vêm esses raios cósmicos? Foi dito que veio de Alcione, que veio de Sagitário A, do centro da galáxia, do Sol, o que chamamos de radiação tripla, a radiação da fonte, o Espírito Santo e o ultravioleta, que veio do Sol. Esses três raios se uniram, em seu nome eu reuni os três em um, foi o que fizemos na época, você se lembra da yoga da unidade, é exatamente a mesma coisa. Irmão. E é por isso que harmonizamos com alguém fazendo grandes 8 como esse na frente, ou ao lado ou ao redor. Sim, o que é um 8 no tarô é justiça. É também uma forma de equilíbrio, mas não a justiça humana, que é uma farsa. Essa justiça, no sentido da restauração da verdade, que sempre restaurará o equilíbrio de polaridades. Sem isso, não haveria polaridades possíveis. O zero está na base de 1, está na base de toda a implantação do sonho ou manifestação, se você preferir. Tudo que se manifesta é apenas um sonho, qualquer que seja a dimensão. E isso põe fim ao antagonismo do tempo e do espaço, e é por isso que as boas novas são difundidas pela ressonância, e quanto mais você ressoa, mais você entrará em contato com pontos cada vez mais aparentemente distantes que estão em você, e você perceberá que, de fato, toda a criação está contida no coração do coração, no ponto zero. E também, a primeira manifestação, é o fogo do Sagrado Coração, quando retrocedemos o filme, pelo fogo do Sagrado Coração que vivemos desde o final da anomalia primária, não tem nada a ver com a coroa ascensional, nem o chakra do coração, é algo que está lá. Mas, como eu digo há muitos anos, temos que passar por isso, não para aniquilá-lo, passamos anos a desenvolvendo-la e carregar a consciência, para descobrir e viver a supraconsciência, mas há outra coisa depois da supraconsciência. O eu sou ainda é uma manifestação. É por isso que Nisargadatta, no final da vida, ele disse que o eu sou era uma farsa total. Mas ele admitiu, e é verdade, para a maioria dos humanos, é preciso passar pelo eu sou, antes de ultrapassar eu sou. Não conserte nada, não pare nada. A única maneira de consertar nada e impedir nada, é desaparecer para si, e para o eu, viver a verdade. Quando vivida, o entendimento chega. E, da mesma forma, para ondas escalares, ouvimos sobre ondas escalares em todos os lugares e, nesta manhã, percebi que estamos falando da mesma coisa. Irmão. E é por isso que os vendedores também evitam dizer não. Dizem que você é o senhor fulano e, depois de um certo número de sim, o cliente está no bolso. Claro, são as técnicas de marketing que são ensinadas. Sim, absolutamente. Irmã. Você sabe, todas as placas de ondas escalares que eles vendem, elas são programadas além disso. Além disso, eles são programados, portanto, não é uma onda escalar pura, pois tem uma intenção. Irmã, ela tem uma intenção. Ela tem uma intenção. A onda escalar mais pura não é mais uma espiral, é uma linha reta. Mas sabemos que no universo, a linha reta não existe. Sim, porque se houver uma linha reta, não haverá mais manifestações, não haverá mais polaridade. Mas era necessário dobrar o espaço-tempo, ou seja, o ponto de partida é confundido com o ponto de chegada, e considerar que era redondo, para se ter uma perspectiva total da linha. É exatamente a mesma coisa. É mágico de qualquer maneira. Risos. Irmã, veja bem, tudo se simplifica, de qualquer modo. Está se tornando cada vez mais simples, sim. E é através do caos, como já foi dito, que há anos se diz que quanto mais caos crescesse na Terra, mais felizes seríamos.
Não é a alegria de ver o caos e a destruição, porque é verdade que, quando vou a Paris, bem, vejo esse sofrimento, é tão óbvio. Mas tenho que viver, não parar, atravessar também, ver que tudo isso não existe. Mas, no entanto, para quem vive, ele vive. Você pode dizer que o sofrimento não existe, mas aquele que está no sofrimento, sofre. Irmã, pode ser necessário ir além disso. É isso, a necessidade de aceitação. Hoje é muito mais simplificado, significa que, mesmo que você diga sim ao que se manifesta e o perturba, descobrirá que ele desaparecerá. Estávamos conversando com Leila esta manhã, e eu tenho outros exemplos até aqui entre nós, pessoas que passaram por estágios de suas vidas, em um estado de depressão, em um estado de tristeza. O que eles fizeram? Em um ponto, eles declararam que estavam felizes. E o que eles encontraram? É invariável que a alegria tenha chegado. Isso não aconteceu em um minuto, mas aconteceu. Irmão, melhor dizer o que do que co. Sim. Risos. E é mágico, porque aqui o entendimento de que a experiência também encontra sua justificativa, mesmo pelas ondas escalares, pelas sinusoidais, pelo ser e pelo não ser, pelo que se experimenta, mas também o que podemos entender, no nível da biologia celular. É por isso que sílica, silício, cristal de rocha também é a base do tempo da célula. Irmã, podemos explicar, pela presença dessa onda escalar, o fato de que, uma unidade quântica, se a dividirmos em duas, e colocarmos a parte A em um local e a parte B aos milhares de quilômetros da parte A, quando qualquer fenômeno ocorre no ponto A, instantaneamente, ele está no ponto B, então está lá, é essa onda escalar quântica que é explicado por uma onda escalar. Exatamente. Irmã, aí está, e faça viver isso. Não há tempo, não há espaço. Irmã, e então, isso explicaria talvez, se eu entendi corretamente, quando você diz, quando pensa em algo assim, instantaneamente, a intenção está lá. Certo. Irmã, isso nos afeta instantaneamente. É essa onda escalar que liga você um ao outro, ou um que é o outro, ou um que está no outro, é instantaneamente, a manifestação vem da intenção. É exatamente isso que está acontecendo. Ágape, eu não precisava, eu lhe disse, no ano passado, quando estava fazendo ágape, tinha que me colocar em uma posição, colocar minhas mãos, que repetisse ágape, faame, que eu viaje ou que eu aceito, e tudo o que Bidi me disse, até ele começar a discutir, ele me disse, é inútil, você é louco. Irmã, é como muletas tudo isso. Tivemos que aceitá-la. Na verdade, era necessário na minha experiência que eu aceito, que eu não tinha necessidade de vir vê-lo quando, foi fabuloso, você poderia ver o meu corpo de luz que veio curá-lo, mas não precisava disso, não precisava demonstrar, não precisava aumentar a conscientização, mesmo que pudesse ver tudo, e é verdade que foi emocionante, aqueles que viveram naquele tempo. Irmã, mesmo para nós. Sim, claro. Mas o que eu notei foi que, quando entrei neste corpo de luz, emprestado para curar você, meu corpo aqui de carne diminuiu, perdi a força, o controle das minhas pernas. Então, depois de brigar com Bidi, foi quando vi que, alerta, meu corpo, minha vida estavam em perigo, que parei, que recuperei todas as funções que estavam desaparecendo, e que o milagre aconteceu. Esse milagre não está relacionado a mim, está relacionado a todos, já que Abba é todo mundo. E não há outra maneira de considerá-lo. Se eu dissesse que eu sou Abba e você não é nada, eu ainda estaria em um erro monumental, não há diferença entre cada um de nós. De fato, há uma diferença aparente, e é por isso que Bidi disse. A vida apareceu um dia, ela desaparecerá, mas você sempre estará lá, é a rigorosa verdade. Não em uma forma, pois você já é todas as formas. Irmã, como Abba, nós, como Abba. Como irmã, nós, como Abba, sem forma. Sim, é isso. E hoje o sim é suficiente. É terrivelmente simples. O sim faz com que o cérebro exploda, entre aspas, ou seja, a sede da individualidade, tão seguramente quanto a luz, tão seguramente quanto os enteógenos ou os campos magnéticos.
Você viu, eles descobriram, como eu disse há pouco tempo, uma molécula chamada criptocromo, cromo criptografado, que resintetiza um cérebro, uma molécula que irá refabricar um cérebro. Então, é claro, alguns fizeram a analogia com a criptonita do super-homem, que é uma pedra verde, que é a esmeralda de Lúcifer, simplesmente conhecimento, que é apenas uma ilusão, mas que nós tivemos que passar e viver. Irmã, o super-homem, super-homem. Irmã, e Lúcifer também ele desaparecerá mas não há nada, nada existe. Os arcanjos também estão em nós, e a boa notícia é o flash de luz que chamamos de flash solar ou flash galáctico, o famoso paraíso branco. Com uma aceitação, eu lhe disse, quando Anael me fazia viver em ultratemporalidade toda noite, eu ligava para minha mãe, porque quando você vê sua forma desaparecer, mesmo quando você faz espiritualidade, energia, e você tem os chakras abertos, quando você vê sua forma desaparecer, tem uma sensação estranha. Então, apesar de tudo, havia uma identificação com o corpo, uma identificação com o material, mesmo que não fosse materialista, uma identificação com a manifestação, que impedia de encontrar o mistério. Mas hoje o mistério está na manifestação, isto é, na aceitação do que está aqui e agora. E é mais do que o aqui e agora, é um sim, seu sim viaja pelo espaço e pelo tempo, todos os espaços e todos os tempos. A aceitação era de fato aceitar, acolher, o resultado é sim, não há movimento, e quando você o vive, realmente, bem, você está nessa despreocupação, como se costuma dizer, na criança. Irmã, eu quero dizer uma coisa. Sim. Irmã, enquanto você fala, eu digo sim, 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 e tudo é, mas fluido, e isso me liberta. Ah, sim, isso libera, é claro. Irmã. Jean-Luc, você poderia nos falar sobre isso? Sim, em conjunto com o que foi dito sobre o Novembro Negro. Sim, está planejado, é o caso de dizê-lo. Gostaria de dizer a você que ontem à noite, que depois da canalização de Fahmy, e antes de Abba, que estava falando sobre Novembro Negro, então em 1º de novembro, Quebec, que é o farol da humanidade, em Sherbrooke, Estrie, não longe de onde estávamos, estavam no escuro, na água e no vento. Cortes gerais de energia, inundações catastróficas que geralmente ocorrem apenas na primavera, quando a neve derrete, a água penetra na terra, uma vez que transborda e a corrente é cortada. É uma total sincronicidade agora no que é dito. Então, na época, nos disseram, você diz coisas, isso não aconteceu. E agora, quando digo que lemos canalizações de 5 anos atrás, de 7 anos atrás, percebemos que isso corresponde a agora. Como as palavras de Nisargadatta que ele proferiu nos anos 70, 80, não eram para o seu tempo, mas eram para nós. As palavras de Cristo 2000 anos atrás, ou outros profetas, eram para nós hoje. É o homem que fez religiões de servidão. Cristo havia dito, não faça de minhas palavras uma religião. Irmã, é isso, sabemos tudo agora. Risos. Irmãs, sim, sim, sim. Irmã, está certo, eles disseram que fizeram disparar o sim antes do final da noite, em algumas horas. Sim, sim, absolutamente. Foi exatamente o que aconteceu, a água das chuvas transbordou, invadiu, você sabe que Quebec é chamado de farol da humanidade, não é à toa que a porta de entrada para a Europa deste farol, e essa informação, que não é mais uma informação, que é um campo escalar do tempo zero, penetraram no que é chamado Portugal, o portão dos gauleses. E depois, as boas novas estão se espalhando por toda a Europa. A prova, na França, hoje, você tem uma tempestade chamada Amélie que varre toda a França. Irmã, como é chamada? Ela se chama Amélie. Alma vinculada. Amélie, o simulacro é maravilhoso, o que traz nele o sagrado, é claro. Somente aqueles que acreditam no simulacro, no que é chamado satanismo, que, como sempre, o disseram, também servem ao plano. Ninguém pode ser excluído do plano. Irmã, é no sul que há essa tempestade. Não, não apenas no sul, toda a França. Ah, sim, toda a França está preocupada, desde o canal, Normândia, Limousin, centro da França, sudoeste, sudeste.
Pepper sempre disse, Oma sempre disse que a França seria afetada no nível elementar por último, e que a França seria interrompida no nível de greves, transporte e tudo mais, anunciado para o início de dezembro. Irmã. E o Maghreb, quando? Irmã. O Maghreb. Em seguida, o Maghreb é aquele que trouxe o coração, e assumiu o coração, não é o mesmo, o Maghreb, não apenas a Tunísia, porque sabemos muito bem, pelo menos eu nasci nestes países, por isso, independentemente do Islã, os magrebinos têm o coração na mão. O problema é que o seu coração na mão, foi cegado pela religião. O Maghreb ou Maghreb, em língua árabe, Al-Maghrib, que significa poente ou ocidente, é a região noroeste da África. Em sentido estrito, Pequeno Maghreb ou Maghreb Central, inclui Marrocos, Argélia e Tunísia. O Grande Maghreb inclui também a Mauritânia e a Líbia. Irmão, eles dizem olá colocando o coração nas mãos. Claro, Salom. Mas eles foram alterados como todos os outros, por sua religião, nós pela nossa, porque as religiões estão apenas em confinamento. Quando nas profecias, um pouco irônico, você é informado de que a França é a filha mais velha da igreja, é acima de tudo a filha mais velha de Satanás, a prova, olhe para Macron. Lá eu falei em 2016 antes de ele ser eleito, eu lhe disse o que ia acontecer, você deu seu consentimento votando em Macron, você deu seu consentimento ao anticristo, agora devemos assumir. Irmã. E ao mesmo tempo, olhe para todos os franceses que estão lá, porque há muitos franceses lá, hoje somos quase todos franceses. Então, essa França mas é tudo obscuro que, é sempre o mesmo. É isso. Como eu disse, só podemos ver, não posso evitar, é assim que em todos os lugares que vamos, depois do fogo, das inundações, é normal, já que temos. Irmã, você acelera. Sim, acelere ou revelamos. E há de fato uma aceleração do clima, tempo e eventos. Mesmo no nível das leis, tudo muda. Olha na Bélgica, fomos para a Bélgica, houve 3 dias de chuva, é a primeira vez que há uma mulher que administra o país. Quando chegamos ao Quebec, eles votaram a lei, tanto para atrair o povo francês quanto ao mesmo tempo para impedir todo o cativeiro de todos os mamíferos marinhos. E as belugas, por exemplo, é isso, acabou. Antes de irmos ver as belugas, fomos a Tadoussac, agora não temos o direito de ir, as deixamos em paz. Irmã, bom. Acabou. Irmã, isso é bom, isso. O cativeiro de animais, mesmo na França, animais de circo, animais selvagens, será banido. Irmã, sim, já não era sem tempo. Então, depois, ao extremo, é o veganismo, mas essa é a ironia da imagem invertida daqueles que ainda estão na versão. Veja na Argélia o que está acontecendo hoje, eles apelam à nova revolução como era há 60 anos atrás. Enquanto a outra está morta, não, eles dizem que não. Há milhões de pessoas nas ruas, no Chile continua e vai crescer. Inconscientemente e talvez não fluentemente, mas isso não importa, há uma reivindicação à liberdade, mesmo que as pessoas não saibam o que é. Isso é normal. Irmã, eu tenho uma pergunta, sobre um irmão que não está aqui desde ontem, Peter, que diz, porque alguns eventos não acontecerão para toda a humanidade. Esse questionamento veio a mim durante o satsang. Jean-Luc disse que alguns eventos não acontecerão para toda a humanidade. O Oma repetiu a mesma afirmação 2 vezes. Eu não entendi o que isso significa. Irmã, bem, vamos lá. Ela diz respeito a toda a humanidade, mas não apenas a toda a criação. Irmã, bem, essa é a resposta. Certamente, cada país é marcado por elementos. Quebec é o farol da humanidade. A inversão se cortarmos a corrente. O Brasil é marcado pelo fogo. É um país, um elemento fogo que é muito forte. A França, que tem sido chamada de país da liberdade, iluminação e direitos humanos, é exatamente o oposto hoje. Então, cada cultura, cada país é obviamente marcado por uma história. Portugal, Porta da Galha, é aqui que a primeira cúpula internacional ocorrerá, enquanto queríamos fazer isso em Málaga, mas isso acontece em Lisboa, porque é a entrada da luz.
E na minha jornada que fiz este ano, porque antes não viajávamos, comecei em setembro do ano passado pelo Marrocos, voltamos ao Marrocos em abril e lá, onde termina o ano, não foi decidido, em Quebec, depois de passar por Portugal e, claro, por outros países, Bélgica, Tunísia. Eu não decido nada, eu sempre te disse. Eu sou o que é proposto. E quando vemos o circuito que fizemos, fechamos o circuito. Há uma simultaneidade e uma total concordância na manifestação do simulacro que corresponde ao sagrado. E é a posteriori que se percebe. Você vê. A partir do momento em que você deixa as coisas se desenrolarem para viver, o entendimento fica logo atrás. Quem pode imaginar que eu poderia ter decidido fazer isso com antecedência? É impossível, impossível. É como canalizar Jean-Luc Caillon, sozinho. Podia ter inventado as estrelas, as portas que todos viveram. Não, é matematicamente impossível. Isso faz parte do que foi, é por isso que digo. Tudo está escrito. Você apenas precisa relaxar sua intenção e seu desejo, e todas as coisas acontecerão como deveriam acontecer. É simples assim. E para a saúde, é o mesmo. Se você tem paz suficiente em seu corpo, não há razão para ficar doente. Além disso, sabemos que os loucos de verdade, nunca têm câncer, nunca, nunca, nunca. Eles têm muitos problemas de pele porque existe um problema de identificação com a pele própria, no sentido do limite da forma. Mas eles não têm câncer. É impossível. O louco nunca tem câncer. Isso prova a pressão da mente no corpo, desde que nos identifiquemos com o corpo. É por isso que o primeiro passo de Bidi, quando ele veio para quebrar o AD em 2012, foi terminar a identificação com o corpo. Ele disse além disso, não há esse saco de carne, por meses e meses e meses. Para não dizer que era um saco de merda, mas para dizer que, embora estivéssemos lá dentro, e o corpo fosse um templo, era, no entanto, um saco de carne. Não existe antinomia entre esse corpo sagrado, para dizer que é um templo, porque estamos nele, ao mesmo tempo, é um saco de carne. Irmã, porque ainda temos o sacro acordando agora? Muito, muito poderosamente, especialmente no portão acima do sacro, cujo nome não me lembro. A dobradiça lombosacra, além disso, você a viu, quando me viu, me disse que há um ponto aqui. Na verdade, eu sofria muito de dores nas costas, de modo que nunca machucava minhas costas normalmente. Mas foi para a penetração de uma informação de tempo zero. Você sabe que, para os chineses, o ponto mais importante da acupuntura está localizado sob a segunda vértebra lombar. Este é o quarto ponto do navio do governador chamado Ming-Men, a porta do mandato e a porta do destino. É por isso, dizem os chineses, que se passa do céu anterior para o céu posterior. Ou seja, do incriado para o criado. Além disso, vemos e constatamos em embriologia, quando você tem um espermatozoide que fertiliza um óvulo, ele se multiplica, forma o que é chamado mórula, ou seja, uma espécie de amora pequena com muitas células e, a certa altura, se encaixa em duas camadas. O ponto de invaginação, que fornece a terceira folha, ou seja, o endoderme responsável pelo trato digestivo, sistema neural e tudo, a mesoderma que está entre a camada mais superficial chamada ectoderma, a pele. Esse ponto de invaginação ocorre em um dia extremamente preciso, em um momento extremamente preciso da embriologia, é o momento em que os dois se tornam os três. Quando esses dois se tornam os três, dói, você tem uma doença conhecida como espinha bífida, a abertura da medula espinhal abaixo, oculta ou aperta, ou seja, fechada ou aberta, o osso não fechou. É uma anomalia muito rara, mas muito séria. Nesse ponto, é a porta do mandato, a porta do destino, é o local de passagem do céu anterior, não manifestado na manifestação, o que é chamado de céu posterior. Então, é realmente neste ponto do portal, se alguém se lembra do nome do portal que está logo acima do sacro, eu esqueci. Eu sei que você tem 4 pontos sobre o que é chamado de sacro. E, por analogia muito engraçada, há 4 pontos que desenham um losango e, além disso, é chamado de triângulo ou covinha Michaelis.
Antes que existissem os meios modernos de monitorar a gravidez, os obstetras saíam em 2 decímetros e mediam a bitola da pelve, medindo o espaço entre as duas portas laterais, cujos nomes eu esqueci, mas os quais estão na acupuntura. A câmara de sangue, que é um ponto de equilíbrio de energia e sangue no nível de toda a esfera pélvica. Então, eu gostaria de encontrar o ponto da porta acima, se houver alguém a quem isso aconteça. Jean-Luc, o grupo procura um nome e a localização dos pontos no nível do sacro. Você tem que assistir. Sei que há algum lugar aqui, me pergunto se não é agora, a propósito, o ponto que está acima do sacro. Sim, mas Ikki e Nunc não estão alinhados de cada lado. Eu sei que há Ikki de um lado e Nunc no topo, eu acho. Irmã. Então, seria Nunc no topo? Seria agora. Agora é o momento. Irmã. Esse ponto. Ele é muito forte, muito poderoso. Este não é o 4º ponto do navio do governador, acho que é o 3º ponto do navio do governador na dobradiça L5S1. Esta é a dobradiça L5S1, você sabe que temos 33 vértebras, os 33 graus são ditos maçônicos, e o sacro é o osso sagrado triangular que aponta para baixo. Lá, o sacro foi sacudido, é claro, e não pela onda da vida, ou seja, antes de ser sentido pela crescente onda da vida, que se fundiu nas portas aqui da virilha, e que chegaram ao nível do sacro que realizou a alquimia da unidade. Mas aqui estamos um pouco mais altos. Estamos no limite do sacro e do 5º lombar, certamente um simbolismo extremamente importante em comparação com o que está acontecendo agora. Irmão, Malkuth não está na árvore da vida. É sim Yesod, é o fim da reflexão, ou seja, o fim do mundo lunar. Além disso, por ter sido retomada no Alcorão, você tem a profecia da lua dividida, foi retomada por um dos oradores, não sei quem. Irmã, o fim da ilusão. O fim da ilusão, o fim da reflexão, já que a lua está ligada ao astral, ao confinamento. Então, o que vemos, a experiência envolve um entendimento de acordo com, é claro, os sistemas que você possui em você. Bem, tudo está conectado, tudo é ressonante. Não é uma confiança, é realmente uma ressonância no sentido realmente físico do termo. Além disso, a onda escalar é uma ressonância que não conhece a dualidade. Então, estamos bem antes da manifestação, estamos na fonte da luz, na fonte da consciência. Não tem ninguém mas, para isso, foi necessário retroceder o filme, como eu disse, e encontrar o fio da história enquanto não havia história. E isso é liberdade. Não é uma liberação, como disse Nisargadatta. Até a noção de liberação é uma ilusão. Então, ele disse no começo dos anos 70, 75 até o ano 80, ele disse que não é a pessoa que é liberada, mas você é liberado da pessoa. Por fim, ao final de sua vida, dizer que a liberação é uma farsa. Desde que a liberação você vive na ilusão, então também é uma ilusão no final. E existe apenas o sim. Lembram-me, um desenho de ontem, que amei, que vi o passado assim. É Cristo quem está no sofá de um psicanalista e quem diz: decidi fazer uma cruz sobre o meu passado. Risos. É exatamente isso. Irmão, é como uma mulher que diz ao filho: Jesus, se você não arrumar seu quarto, você pode fazer uma cruz no feriado da Páscoa. Risos. Outra coisa a dizer. Irmão, sim. Ontem, queria que você nos falasse sobre clareza e precisão. Sim. Irmão, hoje de manhã, algo chegou em relação a esse ponto, o ponto clareza, no nível biológico, o que isso significa na neurociência? Na neurociência, então, os pontos clareza e precisão estão localizados como você sabe em cada lado, aqui, na junção do lobo frontal e parietal. Irmão, sim. Quando você olha para a estrutura de uma caveira, bem, você sabe disso melhor do que eu. Bem, você tem fontanelas, é claro, que fecham nessa idade, quando o sentimento começa a aparecer, começa a fazer a pergunta de ser um indivíduo, de 18 meses a 2 anos, 3 anos. Os pontos clareza e precisão, bem, foram definidos no nível das funções. Clareza é o momento da iluminação.
Precisão é o que temos. Voltamos à materialidade, à análise, à experiência das estrelas, as portas para perceber que mesmo isso é o que chamamos de foco, e agora nós desfocamos. É esse ir e vir entre ser e não ser, simplesmente. Então, no nível neurocientífico, não sei o que isso significa. De fato, todas as estrelas correspondem a áreas específicas. Clareza e precisão correspondem às zonas precisas, porque o mais importante é atração/repulsão, bem e mal, e é claro ik e nunc, isto é, in-is, já que isso é onde está o córtex motor, o córtex sensorial, a área da linguagem também, a área de Wernicke, e a área de Broca, e todo o córtex sensório-motor, então é bem conhecido. O mesmo para Old. Você está na base do cerebelo, no espaço subtentorial, no final do quarto ventrículo, mediano e extremamente importante. Agora, não posso especificar a você, não tenho mais isso em mente. Eu vou ter que olhar. Mas há uma correspondência total entre o que é chamado de estrelas ou os 12 potenciais espirituais, os 12 corpos, se você preferir, e a própria estrutura do cérebro, e o próprio arranjo das redes neurais. Ontem, conversamos sobre a sede, a pseudo-sede da individualidade no nível da epífise que envia constantemente. Dissemos, são 2 neurônios que estão lá, e estão sempre ativos, que vão para o córtex pré-frontal, que são as chamadas áreas da decisão, mas uma decisão nunca é livre. É sempre ativado pelo circuito da punição, até você decidir estar mais no circuito da recompensa, onde diz: é isso, a partir de hoje, nunca mais ficarei triste, e você vive a alegria. Nesse momento, o circuito da recompensa toma o lugar, a ascendência no circuito da punição. Você não pode julgar a si mesmo, e não pode julgar ninguém. Não é uma moral. É algo totalmente fisiológico. Não é uma conduta moral, não é um ascetismo. A moralidade pode ser intelectual ou de fato, se assim posso dizer, pela vivência. Não é a mesma coisa. Em um caso, há uma restrição, há uma dificuldade, a moralidade mental que leva a todas as andanças, ou seja, criamos justiça para obedecer à moralidade e hoje, percebemos que a justiça é completamente imoral. Irmão, absolutamente. É a inversão. Agora, na clareza e precisão, sim, é importante. A propósito, ainda sentimos as estrelas hoje, é claro. Mas não precisamos mais focar nisso, isso acontece sozinho. Irmã, algo aconteceu da última vez, quando estávamos à mesa e saímos. Não sei o que, mas tomei banho, não sei como chamá-lo, no banho primordial, no éter primordial. Irmã, no éter primordial, finalmente, o paraíso branco. Irmã, sim, era preto e não branco. E olhei para uma irmã e, de repente, senti que havia um foco. Veja bem, estamos falando de foco e desfocagem. E lá estava concentrado, e o amor por ela era enorme e saltitante. Isso é desfocagem, e eu voltei no banho. Essa é a ressonância. É mais uma comunicação, você não precisa conversar. É mais um relacionamento. Essa é a ressonância. Irmã, mas eu realmente tive o processo, que começou do grande, focou nela e pulou, voltou. E você sabe, concentração e desconcentração. Mas não era uma projeção. A projeção põe fim à projeção. Mas a projeção era necessária. É como a aparência da consciência. Irmã, sim. A impressão de serem dois, de serem divididos, de serem separados, irmã, sim. Põe fim à própria separação. Sim, uma vez que gira em um ciclo. Irmã, mas ainda havia uma forma de foco, desfocagem. Foi a ressonância. Mas é isso que alguém faz pelas ressonâncias de ágape. Quem entende, bem, eu vou escrever um e-mail e, eles são tratados. Ah, não, eu nem preciso escrever, não preciso perguntar. E hoje, eu lhe digo, você não precisa mais pedir o acordo a ninguém. A partir do momento em que você pensa em alguém, você o coloca em ressonância com tempo zero. Ou seja, é tocada pela onda escalar, e funciona de um extremo ao outro do planeta. Então, é claro, quando estamos à mesa, ou alguém à nossa frente, é muito próximo, mas seria exatamente o mesmo do outro lado do planeta.
Quando viajei para outro lugar, no ano passado, quando estava curando o meu corpo no corpo da eternidade, pude ir instantaneamente, não havia movimento, mesmo que saísse, como eu digo, em qualquer pessoa do outro lado do planeta, mas foi instantâneo. Houve um erro de roteamento, mas isso não importa. Mas, caso contrário, eu estava sempre na pessoa certa. Não me perguntei como era feito, para saber onde ela morava, e como estava fisicamente. Já havia uma ressonância naquela época. Por fim, estabeleci uma ressonância, mas usei essa ressonância para polaridade. É aí que era perigoso, ou seja, era extraordinário viver, mas usei a ressonância instantânea para manifestar uma presença e revelar o que deveria ser revelado, mas paguei as consequências. Isso era lógico. Não foi um erro, foi um aprendizado, foi uma experiência. Mas foi assim que percebi, aceitando o que Bidi disse, porque Bidi é mais teimoso do que eu, que ele estava dizendo a verdade. Quando alguém me diz algo contrário, o que estou fazendo? Verifico se é verdade, é claro, como todo mundo. Eu tenho uma mente analítica que está lá também. Como eu disse, tenho até um espírito científico e não místico. Agora percebemos que o cientista se junta ao místico. Quem é o primeiro a fazer isso, são os físicos. Irmão, mas antes disso, 2 ou 3 anos atrás, eu vi você em um passeio como esse e de fato, sem pés como, enevoado. Esse é o meu corpo Elohim. Esse é o meu corpo original, Altair, é um corpo de Elohim. Não é um arcanjo. Eu não tenho nada a ver com os arcanjos, mesmo que eu seja um arcanjo. Mas os caminhos que segui estão relacionados aos Elohim. Irmão, você estava andando, foi por isso que perguntei se você estava ciente de na hora. Irmão, no momento em que você estava viajando. Quando você me respondeu, às vezes sim e às vezes não. Às vezes não, é por isso que eu era médico, às vezes havia pessoas vindo do outro lado do planeta, porque ouviram meu nome na noite em que eu não tinha consciência nenhuma. Pessoas conhecidas, atores, e todos que ouviram do outro lado do planeta Ion Jean-Luc, verão Ion Jean-Luc. Quem é Ion Jean-Luc? Não sou eu. É a inteligência da luz que se manifestou nesses momentos. Mas não posso torná-lo uma vantagem, ou superioridade de qualquer tipo, pois me reconheci em cada um, real e concretamente. Além disso, o Cristo disse isso, Mestre Felipe disse a mesma coisa. Quando perguntado como ele fez seus milagres, é porque ele disse, eu sou o menor de vocês. Este é o simbolismo da lavagem dos pés, uma vez que Cristo os lavou. Não há melhor sinal de humildade do que lavar os pés do outro. Não é um sinal de superioridade. Irmão, e nas neurociências, como você explica os estigmas pelas neurociências? Está perfeitamente explicado. Por uma crença tão forte, um desejo intenso de identificação. Sabe, quando eu tinha 33 anos, vivi a paixão de Cristo. É muita fé na história de Cristo. Além disso, eu estava encarnado naquela época, mesmo sendo totalmente desconhecido, eu era uma criança pequena, na época, um pré-adolescente, diremos. Mas revivia todas as sextas-feiras a paixão de Cristo com os cheiros sagrados, e os óleos sagrados nas mãos, com cheiros místicos de rosa em todos os lugares onde eu estava. Eu não podia ir trabalhar às sextas-feiras. Eu sabia que à noite, a partir das 20 horas, da noite de quinta-feira, eu tinha 41 graus de febre e que duraria até sexta-feira. Durou meses. Aos 33 anos, era o momento em que eu fazia 1h30 de rosário por dia. Bem, eu estava fazendo o rosário inteiro, o quê? Então, sim, houve uma história que foi contada para todos, que foi vivida para nos levar a esse ponto. Fomos forçados a passar por essa vida, que é importante e fundamental, a passar cada um de acordo com o cenário e o roteiro, por etapas que foram escritas. A única liberdade é aceitar que tudo está escrito. Porque naquele momento, há um relaxamento total, você é o que está escrito. É fluidez. Assim que você volta em resistência a isso, sente dor. E a pior parte é que você não tem como identificar de onde vem o sofrimento, até que você passe pela dor e ela apareça, não antes. Não é um castigo pelo sofrimento. Irmã,
Há uma irmã que me pergunta, com as transformações do Sol solar, qual é o seu ponto de vista em comparação com tomar vitaminas, como vitamina D ou K2, em comparação com o que acontece com o Sol? Não. Esqueça todas as vitaminas e moléculas, foi o que dissemos quando falamos sobre cogumelos. O mais fundamental é devolver a esfericidade das células, ou seja, alimentar a membrana celular. Bem, conversamos sobre cogumelos por um longo tempo, não voltarei a falar sobre isso. Quando você tem uma célula cuja membrana é perfeitamente funcional, a ressonância será estabelecida no nível celular, no nível biológico, em todos os níveis. Irmã, tudo isso é complementar. Portanto, se você ficar parado e suas células estiverem silenciosas, ou seja, elas funcionarão sem resistência, porque a membrana celular é funcional, você não terá mais nenhum problema. Não há nada a preservar, nada. De qualquer forma, a transformação do Sol, Ramatan havia falado na humanidade que começa em Sereti, especialmente, a transformação do nosso Sol em um gigante vermelho. Então, o que você quer lidar com o gigante vermelho? O que você quer fazer com radiação gama? Irmãs, soltamos tudo. Não. Cuide de seus corpos. Alimente-o com coisas boas. Não seja muito obtuso e muito rígido no que faz. Mas a partir daí, não há razão para que funcione mal. Eu te disse. Eu vejo através do meu próprio corpo. Não encontrei, vi uma flexibilidade que não tinha nem quando tinha 15 anos. No entanto, eu era magro aos 15. Então, tudo foi feito sozinho. Claro, eu dei os combustíveis certos na hora certa por acaso, é o suficiente. E já chega. Irmã, obrigado. Assim, quanto mais você estiver no que é chamado de acolhimento, aceitação, e quanto mais você disser sim, melhor será. Irmã, é isso aí. Sim. Irmã, mesmo para os antigos. Mesmo para os velhos. Sim. Risos. Irmã, especialmente para os antigos. Raios gama. Mas não há antigos lá. Bem, se você tem hoje sua idade para viver isso, era necessário que você estivesse nessas condições físicas para viver. Eu tinha que ter essa idade para viver, porque você me conheceria 30 anos atrás, como um bom carneiro, eu corria em tudo. Portanto, há uma maturidade necessária para garantir, por outro lado, que é essencial para viver o que é viver nas melhores condições possíveis. Então, aqui também faz parte da aceitação, o sim, e como eu disse e digo novamente, independentemente da idade, a partir do momento em que você está na aceitação, você aceita ser cruzado, que você não precisa perceber adiante. Então, você está realmente neste lar, como dissemos. Acolher, acolher, acolher. Você viverá o sim e seu corpo só poderá se transformar. Ele é informado pela luz. Irmão. Passamos a expectativa de vida, então temos sorte. Risos. Irmão, e então, temos certeza de que não vamos reencarnar, então ainda é uma boa chance. Há aqui. Portanto, o ponto que está no nível de L5, S1, quinto lombar e primeiro sacro, é o ponto clareza. Irmã, Doris falou sobre isso. Então, é iluminação total. Irmão, o ponto como? O ponto que é L5, S1 é a porta clareza, que corresponde à estrela clareza, aqui no nível da cabeça. Irmã, é Françoise quem faz sentido. É iluminação total. Irmã, obrigado Françoise. É iluminação total. Irmã, ela sabe disso. Portanto, para maior clareza, temos a explicação agora, porque de fato há também uma ressonância que foi explicada entre as estrelas e as portas além de qualquer personificação por aqueles que usaram as estrelas. Clareza é feita, tudo é iluminado. Irmã, isso é bom. Irmão, e o sacro ilíaco então? O sacro ilíaco é o equilíbrio de energia e sangue. São as portas, onde está o telefone. Anuk, aqui de um lado e do outro, eu não sei mais. Então, acima, está clareza, à esquerda, no sacro ilíaco à esquerda, é Nuk, agora, e à direita, é repulsão e aqui, é a ponta do sacro, o cóccix. Se você preferir. É a mesma coisa. Mas a clareza, agora eu entendo melhor, corresponde à iluminação que temos no momento. Tudo é revelado sem nenhuma dificuldade.
É também a revelação do simulacro. A elite, o golpe. Irmã, tudo está claro. Religiões, toda a predação exercida por religiões, e movimentos espirituais também. Irmã, clareza vem com transparência. Sim, claro. Quanto mais você é iluminado, mais transparente ele se torna, e menos há algo para ver. Existe o que a iluminação lhe dá para ver, você se concentra e depois é substituída por quê? Pelo paraíso branco. Não há mais nada. A clareza é tal que não há mais nada a discernir. Sabemos muito bem quando acendemos violentamente com um flash. Em um determinado momento a luz é tão intensa que não conseguimos ver o que estamos acendendo. Focar leva a desfocar, para usar a terminologia que você estava dizendo anteriormente, é a sensação de se mover para fora, mas acontece ao mesmo tempo que o movimento para dentro. Bem, é assim que você percebe que o outro está em você, realmente. Christiane Singer disse: é incompreensível, mas quando não há mais nada, há tudo e estamos realmente um no outro. Mesmo fisicamente, mesmo se houver a aparência de uma distância. Não é apenas a essência que é comum, ou a unidade, que é comum. Vamos lá, talvez paremos por aqui, fizemos 1h30. Irmãs, tudo está claro. Entrevistas de outubro e novembro de 2019, Tunísia. Apoteose Live. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Marina Marino e Edmundo Dantes Pacheco.